Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, o Evangelho que nós ouvimos na solenidade de Corpus Christi, ele é como que um modelo para que possamos fazer a memória da Santa Eucaristia, cujo grande momento do ano é na Quinta-feira Santa. E aí a igreja, porque faz isso na Semana Santa, ela como que duplica a solenidade da Eucaristia com uma festa própria, que é esta que nós celebramos hoje, o Corpus Christi. Por que eu digo que o Evangelho é um modelo para falar da missa? Porque os elementos todos estão ali, não é? O que sobra no final, nem se fala dos peixes. O centro do Evangelho é o pão, que milagrosamente Jesus multiplica. A partir de uma necessidade, a partir de uma incongruência, os apóstolos querem despedir a multidão. Que eles possam ir embora e eles que se virem para arrumar hospedagem, um lugar para ficar e o que comer. E Jesus está dizendo não. O lugar para ficar é aqui, congregados e organizados, 50, e é vocês que vão fazer isso, é a igreja. Eles não vão sair para procurar, batendo cabeça por aí, um lugar para ficar. Sabe? De igrejola em igrejola. Não. Vocês vão organizá-los. Vocês vão congregá-los. Vocês é que farão esse trabalho. Dá trabalho organizar o povo. Dá trabalho organizar a igreja. Mas é trabalho de vocês. E outra coisa, vocês não vão despedi-los com fome. Eles vão comer aqui. Eles serão alimentados por vocês. Serão alimentados pela igreja. E aí eles são colocados sentados, é a primeira parte da missa, em que se ouve, sentado, as ordens, os comandos de Jesus da igreja, e aí um segundo momento em que se dá da própria pobreza, nós damos a Deus no ofertório o que nós temos, o pão, e Jesus faz o milagre, a transubstanciação. Veja, é um milagre. No deserto, no milagre do Evangelho,
5 pães que são multiplicados para mais de 5.000 pessoas. E na missa, o pão e o vinho, que é milagrosamente transformado, transfigurado no corpo do Senhor. É um milagre tão grande, tão grandioso, eu diria até maior do que o milagre da multiplicação dos pães. E ainda para fechar, não se perde nada daquilo que é multiplicado. Daí o zelo com a Eucaristia. Daí que não se pode deixar nenhum pedacinho, nada pode sobrar. Principalmente você que tem esse costume de comungar na mão, que é algo extraordinário e perigoso. Não é proibido, mas é sempre muito estranho que a pessoa que comunga na mão não repare para ver se não sobrou nenhum tipo de fragmento, porque o Evangelho diz que depois da multiplicação e de todos terem comido, eles recolheram a sobra para que não se desperdiçasse, para que não ficasse nada. Eu posso dizer para você que mais do que algum fragmento que fique na mão, a sobra está ali, ó, no sacrário. Ali está a sobra, olha para o sacrário, ali está. Então você não entra na igreja católica e encontra uma caixa com uma luz vermelha, ou uma lâmpada, ou uma vela acesa por acaso. Ali está o cumprimento do Evangelho. Aqui, ó, ali está o que se faz com aquilo que sobra da Santa Missa. Ali está o depósito da Eucaristia. Sobraram 12 cestos que eles guardaram. 12 é o número da igreja. 12 é o número dos apóstolos. A igreja apostólica recolhe o resto, recolhe a sobra para, pelo menos, 2 grandes finalidades. Para que seja levada aos doentes, como viático, não dá tempo de celebrar uma missa se alguém está morrendo. É preciso que a Eucaristia esteja pronta para ser levada àqueles que precisam, àqueles que estão doentes. Então esse é o primeiro motivo da sobra, da reserva eucarística. E depois, para que, entrando na igreja, nós saibamos que Cristo vive, que o Senhor vive. E eu posso encontrá-lo na oração e na adoração. Corpo de Deus recebido em comunhão. Um milagre. Fazei isto em memória de mim, diz o apóstolo Paulo na segunda leitura. O que eu recebi, eu vos transmiti. E é impressionante porque São Paulo é da primeira geração. E ele já está falando de uma tradição que ele recebeu. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não inventei nada. A missa não é uma invenção. A celebração não é algo que eu crio. Faça você mesmo. Self-service. Você se serve como você achar melhor. Não. O que eu recebi, eu vos transmiti. Que naquela última ceia, Jesus tomou os elementos que vêm desde o Antigo Testamento como sendo os elementos próprios da oferta, da oblação. Na primeira leitura, o sumo sacerdote Melquisedeque, rei de Sião, num ato sacerdotal, recebe a oferenda de Abrão, pão e vinho. E este é o sacrifício que esse sacerdote oferece. Passados milhares de anos, na última ceia, de todos os elementos da ceia judaica, Jesus toma o pão e o vinho e diz para os apóstolos a respeito do pão: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois, tomando o cálice, diz aos apóstolos: este é o cálice do meu sangue. Jesus estava falando de algo que para eles era incompreensível, que se para nós é um mistério, a Eucaristia, para os apóstolos era mais ainda, porque Jesus não tinha morrido na cruz. Nós sabemos de que corpo ele está falando. Nós sabemos de que sangue ele está falando. Mas os apóstolos estavam ali diante de uma incógnita. Jesus já tinha dito a eles, na sinagoga de Cafarnaum, que se eles não comessem o corpo dele e não bebessem do sangue dele, eles não teriam a vida eterna. E foi um escândalo na sinagoga de Cafarnaum. Como assim comer o corpo dele? Como assim beber o sangue dele?
E a turma foi embora. O pessoal foi embora, ninguém ficou. Vamos lembrar dessa passagem. João capítulo 6. Só ficaram os apóstolos. E diante da incompreensão, ou do fechamento do coração daquelas pessoas, Jesus não mudou a doutrina. Jesus não deu uma de protestante, de evangélico. Ele disse, não, isso aqui é um símbolo. Não, isso aqui é um pão puma e um suco de uva. Não. Jesus não mudou a doutrina. Jesus não disse isso aqui é simbólico. Jesus não disse isso aqui é um faz de conta, isso aqui é um teatro. Isso aqui é uma recordação. Não. Jesus disse, vocês também querem ir embora? Isso é Jesus dizendo para a igreja. Vocês também querem ir embora? Vocês querem ir atrás de seita? Vocês querem ir atrás de falsa doutrina? Vocês querem ir atrás de pão puma e suco de uva? Podem ir. Podem ir. João capítulo 6, o final do evangelho. Lá pelo versículo 50. E aí Pedro se levanta e em nome da igreja, Pedro diz, Senhor, a gente não está entendendo muita coisa. Da Eucaristia nós entendemos muito pouco. Mas a quem iremos nós? Atrás de quem nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Atrás de quem você vai? Desses coach de Alphaville que fundam igreja de parede preta com área VIP? Atrás de quem você vai? Para botar sua grana na mão de quem? Sem solidariedade com os pobres. Só pensando na multiplicação da própria riqueza, do próprio egoísmo. Para ouvir palavras de motivação. A quem iremos nós? Quer ir embora? Tchau, pode ir. A Igreja Católica começou com 12 e pode terminar com 12 tranquilamente. Não há nenhum interesse nosso aqui de que essa igreja esteja lotada de pessoas que não querem a verdade, de pessoas que querem escamotear a verdade, de pessoas que queiram deturpar o evangelho. Não temos nenhuma intenção. A quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Amigo, irmão, irmã, é incompreensível para quem não tem fé que nós sairemos daqui a pouco com um pão, com uma hóstia, feita de trigo puro, pão ázimo, dizendo que essa hóstia é Deus. Vocês estão entendendo? Isso é maluquice, para o mundo isso é uma loucura. Mas o evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Para aqueles que se pervertem, para aquele que perverte a palavra, o evangelho é loucura, sempre foi loucura, a loucura da cruz. Como é que pode um Deus morrer crucificado, cuspido, blasfemado? Ora, se a cruz é uma loucura, como é que a Eucaristia não seria uma loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que não creem? Vamos nós mudar a doutrina para facilitar? Para você ficar gostando e entendendo? Não, Jesus diz, não, essa é a verdade. E se vocês quiserem ir embora, agora eu traduzo, porta da rua, serventia da casa. A igreja volta a ser um grupo de 12. Eu vou dizer mais, a igreja volta a ser o grupo de uma família, como foi em Nazaré. Mas a verdade do evangelho é essa. Pão e vinho são transformados milagrosamente. A igreja achou uma palavra para dizer isso. Transubstanciação. Muda a substância. Então, o cheiro é de trigo, o gosto, o sabor é de vinho, e vinho mesmo. Nós não usamos suco de uva aqui. É vinho. Vinho é a uva tornada alcoolizada, transformada, fermentada ao ponto de transformar-se em vinho. É vinho. Até o vinho é verdadeiro, não é mentira. Esse pão e esse vinho, milagrosamente, para nossa santificação, para que nós sejamos sacrários vivos, nos é dado em comunhão. E a nossa vida é transformada
pela vida de Deus que nós recebemos. Isso acontece para quem vem à missa todo domingo. Isso acontece mais ainda impressionantemente e tremendamente para aquele que vem na missa diária. Todos os dias essa pessoa é transfigurada, é transformada, é cristificada, é santificada, como um sacrário vivo para enfrentar a doença desse mundo, a dor desse mundo, a incompreensão desse mundo. Corpo de Deus no meu corpo. Corpo de Deus na minha vida. Mas esse corpo de Cristo, ele não somente é encontrado na comunhão, mas ele é encontrado uma vez que eu sou cristificado na minha vida. Então, isso é muito importante. Mas na vida de cada pessoa também que sofre. Então, eu posso encontrar Jesus, depois de tê-lo encontrado na Eucaristia, na missa, ou na adoração do Santíssimo, quando eu passo aqui na igreja, entro um pouquinho para fazer a adoração. Eu posso encontrá-lo na palavra, agora que você está ouvindo, é Jesus que está falando com você. Na comunhão espiritual, aqueles que aqui não comungam, várias pessoas na nossa paróquia não recebem a Eucaristia, porque estão em situação irregular, porque ainda estão fazendo tramitação da nulidade de casamento, outros ainda estão na fase de preparação para a primeira Eucaristia. Temos várias situações aqui, em que a pessoa recebe a comunhão espiritualmente. E vou dizer para você, para essa pessoa, a comunhão espiritual é tão válida e tão sublime, que digo com toda a verdade para você, essa pessoa está no caminho da salvação, porque ela está obedecendo a igreja, porque ela está obedecendo a Deus, sentadinha no lugar dela, recebendo Jesus aqui, ó, no coração, todo mundo se levantando e a pessoa ali, humilhada, não diante da igreja, diante de você, diante de Deus. E aquele que se humilha e se rebaixa diante de Deus, Deus o engrandece, Deus o levanta. Então, com toda a humildade, a pessoa recebendo a Eucaristia, recebendo Jesus no coração, ela se santifica. O contrário não é verdadeiro. Um monte de boca aberta que se levanta para receber Jesus na Eucaristia, sem nenhuma preparação, sem nenhuma unção, sem nenhuma devoção, como se estivesse fazendo qualquer coisa. Quantas vezes na fila de comunhão, eu e os ministros ficamos com vergonha de algumas pessoas que vêm comungar displicentemente, sem nenhuma piedade, como se estivesse fazendo coisa alguma, conversando com um, falando com o outro, totalmente fora da casinha, e portanto, inclusive em pecado mortal, inclusive afastado da igreja, inclusive sem confissão, comungando a própria condenação, como diz o apóstolo Paulo, nesse trecho que foi lido hoje. É lido um pedaço do trecho. Se você continuar lendo, você vai descobrir algo que não foi lido. Que é aquele que comunga, que recebe a Eucaristia indignamente, recebe a própria condenação. E aí Paulo completa: é por isso que no meio de vocês tem tanta gente doente, tem tanta gente prejudicada, achando que está fazendo grande coisa em receber a Eucaristia, quando na realidade essa displicência, essa falta de respeito e de preparo leva a pessoa para o inferno e não para o céu. Ai, que duro. Pois é, não foi o que disse, foi o apóstolo Paulo. Quando Jesus coloca aquela multidão para se sentar e distribui o pão eucarístico, o pão que depois é a imagem da Eucaristia, essas pessoas tinham acolhido a palavra do Salvador. Essas pessoas tinham colocado aquilo que trouxeram a serviço dos outros. Então, sim, é verdade, o Evangelho desse dia também fala de partilha, também fala de solidariedade, que se não houvesse quem entregasse os 5 pães e os 2 peixes, não haveria multiplicação. Então há um comprometimento, há um compromisso daquele que ama Jesus, daquele que ama a igreja, há um compromisso com o próximo, com o irmão. Há um compromisso, em primeiro lugar, com os de casa, com os da família. Como é que pode uma pessoa
que vive em pé de guerra na família, que é um mau marido, uma má esposa, uma má sogra, um mau filho, ter o atrevimento de achar que pode receber a Eucaristia. Primeiro, larga a tua oferta na igreja, vai, te reconcilia com o teu irmão, depois vem e oferece o teu sacrifício. Sim ou não? Isso é bíblico. Como é que eu posso querer adorar Jesus no pão eucarístico, na Santa Eucaristia, quando eu não reverencio Jesus na vida do meu irmão que sofre? Eu vejo o meu irmão com fome, o meu irmão sem roupa, o meu irmão passando frio, alguém precisando da minha mão, eu não estendo a minha mão, eu não me preocupo com o sofrimento da pessoa, não me preocupo com o meu país, não me preocupo com essa sujeira que crassa no Brasil, me levanto como se a Eucaristia fosse um nada, sem um compromisso de solidariedade com aqueles que sofrem, com o irmão, sem esse elan, essa união, que é a igreja é essa comunhão. Não há verdadeira participação na Eucaristia. A presença de Jesus, adorado no pão, é a mesma presença de Jesus que eu adoro no irmão. Uma é a sacramental, e ela é então chamada de Santíssima Presença. Nesse sentido, claro que é muito mais visível, muito mais real. Mas não é menos visível e real Jesus vivo no irmão. Jesus que vive na tua esposa. Jesus que vive nos teus filhos. Jesus que vive nos irmãos aqui da comunidade. Jesus que vive no padre. Jesus que vive nos pobres. Então vocês não pensem que esse trabalho social que a paróquia faz, a confraria da paixão, a pastoral da saúde e tantos outros trabalhos que nós exercemos, que isso aqui é um diletantismo da nossa parte, que isso aqui é uma coisa assim, é para fazer bonito. Não, meu irmão, é porque nós adoramos a Deus vivo, é que nós não podemos ver o irmão morrendo. Nós não podemos ver o irmão sofrendo. Veja, como é que eu posso dizer que Jesus é o pão da vida, quando o meu irmão sofre passando fome de pão? Adoro o pão eucarístico, enquanto o pão de cada dia falta na mesa do pobre. Ah, mas isso é coisa do governo. Não, meu irmão, isso é coisa do irmão. Isso é coisa de quem ama. Isso é uma realidade de quem crê em Deus. Essa insatisfação diante da maldade desse mundo, diante do mal que se espalha sobre a face da terra, eu calado, é uma vergonha, é vergonhoso, uma mesa farta, e nós em paz, tranquilos, sabendo que perto de nós há pessoas que passam fome e necessidade. Ah, isso aí é política. Não é política. E se é política, é porque política, não se esqueça, é a forma mais sublime de caridade. Quantas vezes eu disse isso aqui? Sim ou não? A forma mais sublime da caridade. Isso é São Paulo VI, Papa Paulo VI. A forma mais sublime de caridade é a política. Porque eu posso levar uma cesta básica, mas eu não mudo a situação da pessoa. E são os elementos, os movimentos políticos, econômicos e sociais que podem de fato mudar a realidade de um bairro. Sim ou não? Quem conhecia aqui a nossa cidade de Barueri, cheia de enchentes, de bimbocas, e como a cidade, ainda tem muito que melhorar, mas como a cidade evoluiu, sim ou não? Os senhores acham que isso caiu do céu? Não, foram trabalhos políticos. Foram vereadores, foram prefeitos, foram secretarias. Então, não interessar-se pela dor do irmão é um absurdo. Eu não posso ficar em paz vendo o corpo de Cristo sendo massacrado no Brasil. O corpo de Cristo sendo roubado. Como agora no Rio de Janeiro, acabou de sair, subiu para o Supremo Tribunal de Justiça, que a pessoa, se ela roubar um celular, não é roubo. Entrega só se for uma ameaça. Quer dizer, incentivando
não as boas práticas, né? Que a pessoa queira sair do crime, que a pessoa queira sair da droga, incentivando o furto qualificado, pelo menos. Como é que eu posso dormir sem lendo essas notícias? Tem gente que nem lê isso, não quer nem saber disso. Mas se você minimamente está vivo e tem 2 neurônios funcionando, você sabe que essas coisas estão acontecendo, sim ou não? Que há injustiça no nosso país, sim ou não? Que a nossa cidade não anda bem, sim ou não? Sim! E, portanto, esse interesse social, esse interesse político, econômico, agora eu vou usar a palavra que nós usamos, a caridade. Caridade, esse é o nome que resume tudo. Não pode estar longe, afastado do coração daquele que ama nosso Senhor, daquele que ama Jesus, que disse, e aqui eu termino, vocês não vão mandar esse povo ir embora, porque a nossa vontade é de despedir quem está sofrendo, é de despedir quem não tem um lugar para ficar, quem não tem, porque aí tira da nossa consciência. Se eu tiro da minha frente, se eu tiro da minha vista, se eu tiro do meu ângulo de visão, pronto, acabou. Não interessa, não estou vendo. Jesus disse, eles não vão embora. Vocês não vão mandá-los embora. Eles vão ficar. E vocês vão organizá-los. E vocês vão alimentá-los. Eis a nossa missão. Ajudar o nosso povo a se organizar e a receber o pão espiritual, amém? Mas também o pão material. Foi em cima disso que a teologia da libertação pintou e rolou. Entendeu? Infelizmente, você que tanto, eu sei que aqui muitos, a maioria é muito crítica a essa politização com um viés ideológico que a gente sabe qual é, que invadiu a Igreja Católica. Mas isso se deve muito à indiferença, ao aburguesamento, sabe, dos católicos, que acham que rezar, levantar a mão para o céu, e glória a Deus, e aleluia, vem Maranata, vem Senhor Jesus. Tomara que ele não venha, porque se ele vier, você está lascado. Não chama muito não. Primeiro, olha para frente. Primeiro, olha para o teu irmão. Olha para a tua casa, olha para a tua vida, olha para aquele que sofre. Ama o teu irmão. Aí você pode erguer os olhos e dizer, vem Senhor Jesus. Vem Maranata Senhor Jesus. E hoje, nesta Santa Missa, nós queremos dizer a Jesus sacramentado, tu és o nosso Deus amado. Nós te adoramos, Senhor Jesus, na Eucaristia. Nós te adoramos, Senhor Jesus, vivo, presente em cada missa. Nós te adoramos, Senhor Jesus, no sacrário, mas nós também te adoramos em nós, porque somos teus sacrários vivos. E te adoramos em cada irmão que sofre especialmente, porque também nele nós encontramos a tua presença. Ensina-nos, Senhor, a ver a tua presença. Tira essa cegueira do nosso coração, da nossa mente, para que possamos te encontrar, não somente vivo no sacrário, não somente vivo na Eucaristia, mas vivo em cada irmão, especialmente nos que mais sofrem. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.